Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, gente. Episódio de número 426. Hoje o papo é reto, é o papo meu com você. Agradeço demais a companhia de vocês aqui no podcast Papo de Redação de hoje. A gente está sempre aqui, sexta-feira, ou melhor, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, no Grupo Folha, repercutindo as principais notícias do dia, na maioria das vezes com a ajuda dos nossos colegas, das nossas colegas repórteres do Grupo Folha, e com a ajuda de vocês, evidentemente. Por isso, eu sempre incentivo você a participar conosco com sugestões de matérias ou de entrevistas por 999715300, além da nossa seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube, onde você pode reclamar do nosso trabalho, por que não, né? Onde você pode comentar o que a gente está falando aqui, né? Comentar o que às vezes os entrevistados trazem para a pauta aqui no nosso podcast. Então você é o nosso convidado a interagir conosco e ficar sempre por dentro do que a gente fala aqui. Hoje temos pelo menos 5 notícias aqui. A gente vai falar um pouco da reclamação de pais de alunos autistas por conta da falta de cuidadores em uma escola municipal. A gente sabe que isso é uma realidade em várias escolas, mas a gente vai tratar especificamente de uma escola do bairro Buritis, aqui na zona oeste de Boa Vista. Tem também, gente, falando em escola, uma escola tradicional com quase 90% dos alunos migrantes venezuelanos foi reinaugurada hoje. Já já a gente fala a respeito disso também. Vamos falar do preço da gasolina, que já passou de R$7 pela primeira vez em muito tempo. Né? Acredito que 2 ou 3 anos atrás a gasolina chegou a esse preço, não me recordo de cabeça, mas acredito que sim. E já já a gente fala dessa dificuldade que a gente tem, né, gente? Não tá fácil para ninguém realmente, né? Tem ainda, gente, uma matéria que a gente vai falar aqui sobre os parlamentares de Roraima que estão pedindo a suspensão de um decreto do governo Lula para ampliar o poder da FUNAI para poder impedir a entrada de pessoas dentro de terras indígenas, inclusive punir quem está invadindo terras indígenas. E por fim, gente, vamos falar aqui também de Marília Tavares, porque ela entrou no top 50 do Spotify Brasil com a música Desencontro de Mensagem. Já já a gente fala a respeito disso também. Vamos lá, gente, vamos começar aqui um pouco o nosso papo de hoje, falando sobre vamos falar aqui sobre escolas, né? Educação. E vamos começar pelo município de Boa Vista, onde pais de alunos da Escola Municipal Francisca Lemos, no bairro Buritis, na zona oeste de Boa Vista, estão reclamando, denunciando a falta de cuidadores para atender crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Eles relatam que o problema persiste desde o ano passado e que não havia previsão para poder resolver. No retorno das aulas deste ano, pais buscaram esclarecimentos diretamente à escola, mas não obtiveram respostas concretas. E aí, uma mãe que pediu para não se identificar, relatou que ao perguntar à professora sobre a cuidadora e também sobre a diretora da escola, não teve uma resposta concreta sobre essa situação. Uma outra mãe relatou sob condição de anonimato que a filha com TEA de 9 anos ainda sofre com doenças como lúpus e epilepsia, o que exige suporte especializado. E ela disse que só manda a filha para a escola porque quer que ela se desenvolva, mas ela fica com o coração apertado e só Deus sabe como fica, né? Outro relato reforça a indignação das famílias, inclusive um relato aí de uma mãe, fala que neste ano a situação se repete. Quando perguntou se ela tinha denunciado, respondeu que já estava cansada de tanto pedir e não ser ouvida, né? Contou uma mãezinha aqui. E neste contexto, um grupo de pais pretende cobrar formalmente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a SMEC, a contratação de cuidadores para a unidade e, caso isso não aconteça, vão acionar o Ministério Público para garantir os direitos das crianças. Inclusive, a gente lembra que o prefeito Arthur Henrique, do MDB, sancionou uma lei aprovada pela Câmara Municipal que aumenta de 200 para 1.000 o número de cuidadores escolares do último seletivo que poderão ser chamados, o que ainda não aconteceu. Essa medida foi adotada justamente para reforçar a rede municipal em meio ao aumento assustador de casos de autismo. E nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, e a pasta informou o seguinte, que já trabalha para realizar uma nova convocação de profissionais para atender às necessidades das unidades de ensino, incluindo a Escola Municipal Maria Francisca da Silva Lemos. Ainda no tema de educação, gente, o governo estadual reinaugurou, nesta terça-feira, a Escola Estadual de Tempo Integral Maria das Dores Brasil, localizada no bairro 13 de Setembro. A unidade fundada em 1983, que estava sem reforma, ou melhor, que passou 18 anos sem reforma, atende 479 alunos, sendo que 88% deles são migrantes venezuelanos, né? Que mostra aí a influência da migração venezuelana, uma vez que aquela região, evidentemente, é notória e público isso, que é uma região em que os venezuelanos, existem muitos venezuelanos, né? E muita gente em vulnerabilidade, principalmente, né? E olha, a Secretaria de Educação e Desporto do Estado informou que vai abrir 100 vagas para novos estudantes nessa escola. Atualmente, a unidade atende 121 estudantes do ensino fundamental, 258 do ensino médio e 100 da educação de jovens e adultos, a EJA. A reforma do prédio, que iniciou em 2022, custou mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos do Estado, e durante as obras os estudantes assistiam às aulas em blocos distintos do prédio. Essa reforma da escola contemplou trocas de piso, parede e telhado, pintura, reparos na parte elétrica e hidráulica, construção da quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas e banheiros com acessibilidade. E a gente lembra também que em 2023 o governo chegou a assinar um termo com o Ministério Público de Roraima para garantir em até 18 meses a revitalização de 10 escolas que funcionavam em estruturas precárias, incluindo a Maria das Dores. Então, houve uma enquadrada do Ministério Público aí para poder acelerar a agilidade, nesse caso, garantir a celeridade da reforma nesse caso também. E em entrevista, o governador Antônio Denário do Progressistas anunciou para os próximos dias a construção de 80 novas escolas em comunidades indígenas do estado. Vamos falar de outro assunto agora, gente. Olha só, o reajuste no valor dos combustíveis, previsto para entrar em vigor no último sábado, já começou a ser aplicado nos postos de Boa Vista na manhã de hoje. Esse aumento ocorre em função do reajuste na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e de ajustes nos valores das refinarias e distribuidoras. Desde 2022, o ICMS sobre combustíveis passou a ser fixado por litro, com um valor único em todos os estados. De acordo com a decisão do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, a partir de março o imposto sobre a gasolina teve um aumento de 10 centavos por litro, né? Subindo de mais de R$ 1,37 para R$ 1,47, né? Então é o valor original nesse caso, né? Já o diesel teve um reajuste de 6 centavos, elevando o valor de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. E aí, hoje, o José Magno, repórter da Folha, ele andou aí pelas ruas da capital para fazer um levantamento dos preços dos combustíveis e constatou alguns postos que já aplicaram reajuste. Por exemplo, eu não vou citar aqui a marca, no caso, o nome do posto de combustível que aplicou o reajuste, até por uma questão de editorial, mas a gente vai citar aqui os endereços, né? Um posto na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro São Francisco, a gasolina já estava R$ 7,09 e o litro do diesel a R$ 7,20. A mesma coisa num posto da Avenida Venezuela, no Jardim Floresta, um posto da Avenida Marão de Melo, no Caimbé, com exceção aí do diesel que lá no Caimbé já estava a R$ 7,15. Num posto da Avenida Júlio Bezerra, no Aparecida, a mesma coisa, hein? Gasolina a R$ 7,09 e o diesel a R$ 7,15. Isso aqui no Aparecida, né? Os postos que ainda não haviam aumentado os preços, isso pela manhã, gente. Se vocês notarem alguma novidade, por favor, nos informe, que a gente vai ter o prazer aqui de atualizar.
A gasolina estava a R$ 6,89 ainda no posto da Avenida Princesa Isabel, no Jardim Floresta, e o diesel a R$ 6,98. Isso pela manhã, hein, gente? Da mesma forma, num posto da Avenida Taide Teve, no Silvio Leite, e num posto da Avenida Greco de Paiva, no centro. Então, qualquer novidade, vocês, por favor, nos informem aqui no podcast Papo de Redação. A seção de comentários aqui abaixo, no canal da Folha, aberta para você interagir conosco. Vamos falar um pouco de política, gente. Os senadores Dr. Irã do Progressistas e Messias de Jesus do Republicanos apresentaram projetos para suspender o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ampliou o poder da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para limitar o acesso às terras indígenas e punir quem invadir esses territórios. Ambos entendem que esse decreto vai produzir insegurança jurídica. Para o Messias, o decreto pode permitir que a FUNAI atue ilegalmente em ações de competência exclusiva de órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal e as Forças Armadas. Ele também cita que a norma não prevê protocolos de segurança e medidas preventivas que poderiam reforçar o compromisso do Estado com a proteção integrada de servidores públicos e terceiros envolvidos em situações de risco e das próprias comunidades, né? Tem muitos outros resumos aqui dessa justificativa, mas falando agora do Dr. Irã, ele afirma que o decreto não estabelece mecanismos de controle adequados, o que pode levar a arbitrariedades e abusos por parte dos agentes da FUNAI. Além disso, Irã entende que a FUNAI poderá atuar em áreas que já são de competência de outros órgãos ambientais, como o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E ele diz que essa sobreposição poderá gerar conflitos e dificultar a fiscalização e a proteção do meio ambiente. Além também que isso pode desviar o foco principal da FUNAI, que é proteger os povos indígenas, o que, nesse caso, vai motivar aí uma onda de ações judiciais para questionar a legalidade e a constitucionalidade desse decreto. Então são propostas semelhantes que aguardam despacho para serem encaminhadas às comissões do Senado, que aí vai precisar aprová-las nesse caso, para encaminhá-las à Câmara dos Deputados. Caso o Congresso Nacional confirme a medida, os efeitos do decreto serão suspensos, garantindo que qualquer regulamentação sobre o tema passe por um debate amplo. Também esse movimento ganhou força na Câmara dos Deputados. Daqui de Roraima, o deputado federal Nicolete, do União Brasil, protocolou também um pedido para sustar o decreto de Lula por acreditar que essa medida extrapola as competências do Poder Executivo ao criar, sem aprovação legislativa, uma espécie de polícia indígena dentro da FUNAI, atribuindo-lhe poderes que vão além do permitido pela Constituição. Para ele, estamos diante de uma grave afronta ao ordenamento jurídico nacional, pois a segurança pública é a atribuição das forças policiais legalmente constituídas, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além do trabalho das Forças Armadas na Defesa Nacional, afirmou aí o deputado Nicolete sobre esse assunto aí que certamente vai render muito questionamento, muita polêmica por aí. E olha, gente, deixa eu falar aqui um outro assunto para a gente poder fechar o nosso papo reto aqui. A cantora roraimense Marília Tavares emplacou no top 50 do Brasil no Spotify, que é a principal plataforma de streaming na atualidade. Um hit aqui que é conhecido como Desencontros de Mensagem. Foi a primeira vez que a artista alcançou o marco nesse streaming de músicas, ficando na posição 41. E a gente lembra que no ano passado ela alcançou o top 1, gente. Ela alcançou o primeiro lugar dos clipes mais assistidos do YouTube no Brasil, com a música Palavras de Perdão, que é um estouro, né? Tá na boca do povo realmente até agora, evidentemente vai por muito tempo. E com uma letra envolvente, essa música retrata a história de um casal que sofre com um término, mas sente saudades um do outro e em momentos diferentes acabam mandando uma mensagem um para o outro. Essa canção faz parte do EP Histórias Sinceras, lançado pela cantora no ano passado. Atualmente, Desencontro de Mensagem já conta com mais de 4 milhões de reproduções no Spotify, sendo a música mais ouvida do álbum até o momento. Então, se você quiser ouvir essa música nesse momento, eu não vou reproduzir não, vou deixar você
ir atrás lá no nosso portal folhabv.com.br para conferir esse sucessaço aí da Marília Tavares. Muito sucesso para ela. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês aqui no Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Ariel Renner e companhia. Muito obrigado mesmo pela companhia de vocês em mais um podcast Papo de Redação. Hoje eu sou o Lucas Luquezzi aqui, na companhia de vocês. Eu tive o trabalho aqui do Ariel Renner, como eu anunciei. E também, gente, eu quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. A Folha BB está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BB no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.